E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Batista e hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente devia estar dando maior importância, a gente devia estar olhando mais por esse assunto porque ele provavelmente será a grande discussão que a gente ainda vai ter esse ano no Congresso Nacional. E eu tô falando sobre a reforma tributária, porque tem algumas propostas tramitando, que estão sendo debatidas na mídia e que as pessoas não estão entendendo muito bem do que se trata, então tô fazendo esse vídeo justamente para tentar simplificar e mostrar para vocês o que essas propostas estão defendendo. Bom, primeiro vamos começar sobre um grande problema aí que as pessoas estão vendo, que é a questão do imposto único e a questão do IVA, do Imposto de Valor Agregado ou Imposto sobre Bens e Serviços. As pessoas estão confundindo os dois, estão achando que é a mesma coisa, que se trata do mesmo projeto, porém não é. O projeto do Imposto Único é diferente do IVA e do IBS. Vou começar explicando sobre o Imposto Único, que é uma proposta do secretário especial da Receita Federal, o Marco Sintra. Ele já tem essa proposta há alguns anos, tem artigos acadêmicos defendendo essa tese e que agora ela está sendo defendida aí pelo Instituto Brasil 200, que tem alguns grandes empresários aí de alguns setores. Começando sobre o Imposto Único. O Imposto Único ele prevê uma simplificação de tributos, ou seja, vai lá pegar o IPI, vai pegar PIS, COFINS, CSLL, etc. Transformar tudo no imposto sobre transação financeira. O que é o imposto sobre transação financeira? Você que já tem um pouco mais de idade já deve ter visto isso na época do governo Dilma, quando ela veio com a CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que à época tinha uma alíquota de mais ou menos 0,38%, 0,4% no máximo, e que era um dinheiro que a cada transação financeira que você fizesse, você pagaria essa alíquota, e essa alíquota, o que fosse arrecadado sobre ela, seria destinada para uma área específica, no caso, a área da saúde. O que está vindo nessa proposta, basicamente, é que a gente vai excluir todos os impostos que a gente tem, federais, municipais, estaduais, põe até IPTU e IPVA aí, e vamos colocar uma alíquota sobre a operação sobre transação financeira. O grande problema desse projeto é o seguinte: primeiro, que ele será taxado tanto para quem paga como para quem recebe, ou seja, você vai fazer uma transação financeira de R$100, você vai pagar para transferir o dinheiro para essa pessoa que vai receber, essa pessoa quando receber também vai ser taxada com a mesma alíquota. Tem um documento do Instituto que está defendendo essa proposta que diz que ela pode chegar até 2,8% tanto na ida como no recebimento. Ou seja, aqui a gente está falando do imposto que pode chegar a 5,6%. Lembrando, a CPMF era de 0,38%. A gente está falando de uma alíquota sobre transação financeira altíssima e que, aliás, tem muitos países do mundo que começaram a utilizar ela e, no final das contas, acabaram retirando essa proposta porque ela não fazia o menor sentido. Lembrando que a CPMF ela só pegava a ponta pagadora, né, da transação financeira. Essa proposta é um pouco mais radical nesse sentido, porque também fala da ponta pagadora e da recebedora, e por isso a alíquota é muito alta. Um outro grande problema dessa proposta, ela basicamente só está tributando, né, quem tem conta no banco, sendo que a gente mora em um país que tem 60 milhões de pessoas que não tem conta no banco. E, é claro, passando pela lógica óbvia da economia, se você gera um incentivo negativo, ou seja, se você põe um imposto alto sobre determinada coisa, a pessoa vai dar um jeito de fugir daquilo. Ou seja, a gente ia gerar uma desbancarização muito maior do que a gente já tem. As pessoas iam parar de querer usar o banco, de fazer transação financeira, né? Se você tem muitos funcionários, você obviamente não vai querer ficar fazendo transações financeiras para pagar o salário deles, você vai dar um outro jeito, né? Seja pagando em dinheiro, seja por meio de escambo, seja um pré-pagamento, né? Algo feito antes. Você obviamente vai usar de todas as maneiras possíveis para fugir de pagar uma alíquota gigantesca dessa de 5,6%. Além de ser um imposto que incidiria em cascata na economia, o que seria absolutamente terrível, né, para quem não tem uma empresa verticalizada. Um outro grande problema dessa proposta é que quando a CPMF ela foi implementada, ela tinha uma alíquota baixinha de 0,38, 0,36, algo assim,
E era uma época que a gente tinha juros altos, né? Chegando à casa dos 13%. E hoje a gente tem uma situação basicamente oposta. A gente tem juros baixos e aqui a gente quem está defendendo essa proposta está propondo uma alíquota muito alta sobre essa operação financeira. Então, se eu tenho algo para dizer sobre ela, que é uma proposta que deve ser esquecida porque ela está sendo defendida irresponsavelmente. A outra proposta que parece, essa sim, ter mais apoio, ao menos no Congresso Nacional, é a proposta do IVA e do IBS, do Imposto de Valor Agregado, que aqui a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma proposta defendida pelo economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal. Essa proposta está tramitando na Câmara dos Deputados como PEC 45 de 2019. O que essa PEC propõe? Ela propõe unir os impostos federais, ou seja, IPI, PIS, COFINS, e unir o imposto estadual, o ICMS, e o imposto municipal, ISS. Então a gente estaria fazendo uma união desses 5 impostos e colocando o imposto sobre bens e serviços. E esse IBS basicamente ele funcionaria como é hoje o ICMS estadual, ou seja, ele seria cobrado em cada fase de produção. As parcelas intermediárias servirão como crédito para ser abatido no pagamento subsequente. O economista Bernard Api, que fez essa proposta aqui, ele acredita que a gente vai ter um crescimento de 10% e que a gente vai conseguir aumentar a arrecadação somente com a simplificação dos tributos que está sendo proposta pela PEC 45/2019. E além dessas duas propostas, até agora a gente está aguardando a proposta do governo do ministro Paulo Guedes, que já disse que quer unificar imposto, que também está pensando no imposto sobre operação financeira. Ainda não está muito claro o que ele está defendendo. E além disso, ainda tem a briga de foice entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, com agora o Senado Federal, que lá também tem uma proposta tramitando do ex-deputado Rauli, que também prevê a unificação de diversos impostos e não colocando um imposto sobre operação financeira, mas algo semelhante ao IVA e ao IBS, que também está sendo discutido no Senado. Além do otimismo do Bernard Api com essa proposta, eu vou deixar aqui também um link com o artigo do Pedro Menezes, que está muito mais otimista do que eu quanto a essa proposta do IVA do IBS, e é bom você dar uma lida. Ou seja, a gente tem muitas boas propostas aí sendo discutidas sobre reforma tributária, o que não é o caso da proposta que prevê o imposto sobre transação financeira, porque isso é absolutamente inviável. Então é muito importante que a gente participe, fique de olho, comece a estudar as propostas, comece a ouvir os especialistas, porque essa é a grande discussão que a gente ainda vai ter esse ano e a gente tem que fazer como a Previdência, estudar o assunto para poder pressionar os parlamentares e aprovar uma boa reforma tributária. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. É você que vai editar? Cara, gostaria de não ser. Então vou falar para o Eduardo. Beleza, Eduardo? Você que vai editar, mano.